Eu sou a Julia Cassuriaga, vim palestrar hoje para você sobre as prevenções de lesões através do treinamento. Bom, primeiramente queria agradecer o convite. É muito gratificante estar palestrando num evento como esse, com essa alta qualidade de pesquisadores juntos, de palestrantes juntos. Claro que, além de palestrante, vou participar de todas as outras como ouvinte também. Bom, então, eu sou graduada em Educação Física pela Universidade Federal de Pelotas. Atualmente estou concluindo meu mestrado em Exercício Físico na Promoção de Saúde. Eu já atendi durante este período mais de 5.000 pessoas que buscam uma melhoria integral na qualidade de vida, na saúde, e essas pessoas têm seus objetivos mais distintos, como emagrecimento, hipertrofia, algumas com objetivos competitivos, algumas com buscando uma reabilitação de lesões, mas é raro, acontece numa pequena parcela dessa população a busca por prevenção de lesões. A gente de fato só vê isso naqueles praticantes de alguma modalidade esportiva, como futebol, tênis, crossfit. Geralmente essa população se preocupa, os outros não. Mas é muito interessante que a gente utilize a prevenção de lesões com eles também, e eu já vou explicar por quê. Bom, nesse período de pós-graduação, eu já publiquei mais de 10 artigos em revistas internacionais A e B, nestes últimos 2 anos. Sou pesquisadora nos grupos de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de Pelotas há mais de 5 anos, no grupo de Neurociência e Atividade Física há uns 3 anos e no Corte Pampa há pouco mais de 2 anos, que é um estudo de corte com a população do Rio Grande do Sul. Bom, por acreditar nessa ligação muito forte entre as duas áreas, estou no meio da minha graduação de nutrição também, para colaborar um pouco mais com os conhecimentos relacionados. Juntando, então, né, a educação física e a nutrição, eu acredito que elas estão interligadas. A literatura científica nos mostra que elas fazem uma influência muito forte uma na outra, e a gente vai iniciar essa palestra de hoje discorrendo sobre isso. Bom, antes da parte prática, é muito importante confirmar, né, que tudo que vocês irão ver aqui é baseado em evidências científicas de alta qualidade metodológica, as mais recentes evidências. Então, fiquem super à vontade para entrar em contato comigo, compartilhar qualquer outra evidência que não esteja aqui, que vocês julguem interessante, para discutir sobre algo que esteja aqui, discorrer sobre algum assunto, para tirar alguma dúvida, para solicitar algum artigo que esteja aqui. Enfim, fiquem à vontade para entrar em contato. Vou ficar feliz de seguir conversando com vocês. Bom, agora em relação à ligação da educação física e da nutrição. Porque eu acho muito importante que elas estejam interligadas e que de fato andem juntas. Independente se aquele aluno, aquele paciente tem o acompanhamento dos dois lados ou se não tiver. Por que que eu falo isso? Bom, o aluno chegou para mim e disse que tinha o objetivo de emagrecimento, mas esse mesmo aluno me contou que estava fazendo 2 refeições no dia, que estava comendo muito pouco. Óbvio que eu não tenho ainda a capacidade teórica ou mesmo legal para chegar e dizer para ele, olha, não, tem que comer tal e tal coisa. Não é esse o ponto. O ponto é, eu reconheço que ele está com uma ingestão muito baixa. Eu aconselho ele a procurar um nutricionista, um profissional que de fato possa acompanhar ele e instruir. O nutricionista que está formulando um plano alimentar para ganho de massa magra pode sim questionar o que o aluno está fazendo de exercício físico, porque se ele estiver só correndo, o nutricionista pode aconselhar ele a realizar algum treinamento de hipertrofia, algum treinamento resistido. Então é muito importante que a gente preste atenção também no que o nosso paciente, o nosso aluno está fazendo na outra linha, que vai ter forte influência no nosso resultado. Além disso, é muito importante que a gente consiga analisar todo o contexto de cada pessoa. Então, observar além do que está na nossa frente, entender e encontrar outros pontos que não estão ali na cara do paciente, do aluno. Por exemplo,
quem não tem uma boa qualidade de sono, quem não tem um tempo efetivo para realizar as propostas de treinamento, de dieta. Tudo isso é muito interessante e deve ser levado em consideração. Bom, o objetivo, então, dessa palestra de hoje vai ser identificar os fatores que podem aumentar o risco de lesões, e a gente vai entrar na ligação da nutrição e da educação física aí também. Na prevenção de lesões com treinamento, de fato, o que fazer, como fazer, quando fazer, as estruturas das sessões, qual é melhor, qual é mais efetiva, e também algumas curiosidades e um resumo final. Bom, pensando em saúde, primeiramente, né? A saúde foi definida pela Organização Mundial da Saúde em 1948 como estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência da doença. Bom, então se a gente vê uma pessoa caminhando na rua, se a gente conversa com ela, pergunta como é que tá a saúde dela, ela diz que tá boa, porque ela não tem nenhuma doença, mas ela não se exercita, ela não se alimenta bem, ela não cuida da saúde mental e ela só estava na rua porque ela estava indo para o trabalho, porque ela também não tem um convívio social. Por mais que a pessoa tenha um corpo relativamente magro, que a maioria da população julga magro, né? Uma estética ok para a maioria da população, a gente não pode afirmar que ela é saudável. Porque, por mais que essa frase já tenha sido citada inúmeras vezes, e acredito que todos os profissionais da saúde já tenham lido pelo menos uma vez ela está longe de se tornar realidade. Ela está longe de ser vista como um compromisso para a população em geral. E mesmo quando a saúde é vista como compromisso, ela pode ser enviesada. E aí a gente entra na visão do senso comum. Então, para a maioria das pessoas, a saúde pode ser vista como este homem e esta mulher da foto, como este corpo definido e com a musculatura evidente. Mas a maioria da população também busca, na maioria das vezes, grandes restrições alimentares e ou treinos intensos. Isso pode gerar um problema muito grande. Bom, essas grandes restrições alimentares, primeiro, sem o acompanhamento de um nutricionista, faz com que muitas pessoas ingiram menos calorias do que deveriam. Esse baixo aporte calórico pode gerar graves prejuízos metabólicos e hormonais. Os treinos intensos também sem o acompanhamento de um profissional de educação física, geralmente são feitos na maior intensidade possível e também há a ausência de preparação das estruturas e das articulações para suportarem os estímulos, que é um problema. Bom, em relação às grandes restrições alimentares, né? Temos um fenômeno muito conhecido no meio esportivo, que é o REDS, né? É o déficit energético relativo no desporto. Bom, ele compreende uma síndrome multiorgânica, gerada por um consumo energético insuficiente e ou aumento da demanda do exercício. Ou seja, a pessoa se encontra em um estado energético insuficiente para suportar as atividades do dia a dia e as calorias para as suas funções fisiológicas do corpo. Então, aquela pessoa já teria um gasto calórico basal para realizar as suas atividades do corpo do dia. Ela tem também um gasto relacionado ao exercício que ela faz no dia e ela tem esse consumo calórico muito baixo. Isso gera o REDS, esse déficit energético relativo. Bom, é tão simples assim? Não, não é. Então, esse prejuízo gera uma queda na qualidade das atividades de vida diária e também nas funções fisiológicas de diversos órgãos e sistemas. Então, eu trouxe aqui um resumo super simplificado das consequências dessa síndrome, tá? Então, a gente pode observar uma interrupção aqui no eixo hipotálamo-hipófise gonadal, onde a gente vê uma redução na leptina, na insulina, aqui também nos hormônios de tireoide, T3 e T4, então desregula até mesmo os hormônios do apetite, leptina, a ocitocina também diminui, grelina aumenta, então a diminuição da insulina ocorre,
também glicose no sangue. Então, nós temos diversos efeitos estressores que aumentam, o cortisol aumenta, o estresse aumenta, a imunidade baixa gradativamente. Aí, tudo isso faz com que nosso corpo pense: preciso de uma solução. Essas restrições a longo prazo geram, então, até mesmo aqui uma mudança na manutenção do nosso gasto basal metabólico, nosso gasto calórico basal. Porque o corpo percebe que está consumindo menos calorias, então ele pensa, preciso me adaptar a isso para conseguir viver bem com essas calorias que estão sendo ofertadas. Então, dessa maneira, além de todos esses prejuízos hormonais e metabólicos, nós temos também uma redução, né? Uma manutenção do peso, uma redução na perda de peso e uma manutenção do peso, e também a dificuldade para essa manutenção e perda futura de peso. Então, todo o corpo sofre graves prejuízos, certo? E os hormônios reduzem, o estresse aumenta, então não faz sentido permanecer com esse gasto calórico reduzido, né? Então, o cérebro entra em estado de alerta, ele entra nesse estado de baixa energia. Isso faz com que esses mecanismos adaptativos gerem repercussões realmente no sistema biológico. Então, sistema endócrino-metabólico, no sistema gastrointestinal, no sistema cardiovascular, hematológico, imunitário e músculo-esquelético. Que agora eu vou falar um pouco mais do músculo esquelético, só dei uma pincelada nesses outros. Bom, ah, esse estado de alerta pode ser tão evidente que em mulheres é comum até mesmo a redução ou até mesmo o cessar do ciclo menstrual. Então, repercutindo fortemente na saúde da mulher. Bom, essas repercussões são multiorgânicas, tá? E aí elas fazem com que caia a performance esportiva, com que aumente o risco de lesão, com que diminua a resposta do indivíduo ao treinamento e diversos outros sintomas. Irritabilidade maior, aumentam os sintomas de depressão, diminuem a força no esporte, diminuem a resistência, diminuem performance e rendimento e aumentam consideravelmente o risco de lesão, além de impactar na recuperação das mesmas, impedindo então este indivíduo de chegar no máximo potencial. Tá, então entendemos aí uma forte influência da nutrição no treinamento, certo? Precisamos ter certeza e garantir que mesmo aqueles que buscam emagrecimento e estão em um déficit calórico não tenham esse déficit elevado, não cheguem a todo esse padrão de prejuízos, tá? Então, voltando, né? Dos treinos, sem o acompanhamento de um profissional ou com acompanhamento indevido, os treinos sempre na maior intensidade possível, essa ausência de preparação para as articulações e estruturas suportarem os estímulos, isso também é um grave fator de risco para as lesões. Então, precisamos prestar bastante atenção. Bom, falando também nesse treinamento muito intenso, né? Temos dois pontos, três, na verdade, que vamos prestar atenção. Os dois pontos seriam o overheating e o overtraining. E quando pensamos em três pontos, é porque o overheating pode ser dividido em dois pontos, tá? O overheating é quando ocorre uma carga de estresse excessivo com uma recuperação insuficiente, tá? Conduzindo então a uma fadiga e uma deterioração da performance esportiva. Isso pode acontecer de maneira aguda dentro de uma sessão de treinamento, e isso não vai ser prejudicial, porque depois desse overheating funcional, aquele aluno, o atleta, vai descansar, vai se recuperar para o próximo estímulo. O que seria prejudicial? Um overheating não funcional, onde não há essa recuperação, tá? A perda de performance ocorre por um tempo prolongado, de maneira crônica, e então gera até mesmo distúrbios psicológicos e hormonais, ainda sem uma fadiga evidente, mas já com esses distúrbios. Então, isso ocorre quando mantemos o volume alto, a intensidade alta e sem uma recuperação desejada. Tá, e aí o que a gente pode
pensar para o overtraining, o que pode ser pior que isso, né? Então, a gente faz o diagnóstico dele observando essa diminuição da performance, esse estresse muito alto, os prejuízos psicológicos e hormonais, a recuperação muscular afetada e ainda uma fadiga evidente, tá? Então, quando chegamos no overtraining, o atleta, na maioria das vezes, adoece e fica com diversos prejuízos assim também. Então, precisamos prestar muita atenção nessa fase de recuperação muscular dos estímulos e também de progressão periodizada, de saber que os estímulos devem ser inseridos numa intensidade ou volume maior, de acordo com o objetivo de cada sessão, tá? Bom, já falamos das possíveis causas relacionadas à alimentação, também ao treinamento excessivo. Vamos agora aos pontos chaves da periodização de um treinamento correto, de um treinamento adequado nessa prevenção de lesões. Então, na prática diária, devemos prestar muita atenção na execução correta dos movimentos. Então, garantindo uma boa qualidade técnica, uma boa postura, nós garantimos que aquele aluno, que aquele atleta está seguro. Por exemplo, ainda se fala um pouco isso, mas de maneira errônea. E antes era muito comum escutar que quem tem condromalácia nos joelhos não pode agachar. Como assim não pode agachar? Não vai levantar um objeto de casa que caiu no chão, não vai sentar e levantar numa cadeira. Não é bem assim que funciona, não é mesmo? Bom, se aquele indivíduo estiver com uma boa execução, estiver realizando um movimento numa amplitude que não gere desconforto, se estiver com uma boa técnica de movimento, não vai ter prejuízo. Claro que cada indivíduo responde de uma maneira e todo o contexto deve ser analisado de a cada ponto, a cada período, mas isso a gente vai falar posteriormente. Bom, dentro dessa execução correta durante os movimentos, cabe ao profissional de educação física que acompanha a sessão de treinamento dar atenção total ao atleta, ao aluno e ao paciente. Eu trouxe aqui uma imagem, né, de 3 variações de uma prancha. Uma pessoa leiga não sabe a diferença dessas 3 opções. Um aluno que vai ali treinar e só recebe o seu treino no papel, ou de boca, ou no celular, não tem uma noção boa, na maioria das vezes, de qual a melhor técnica e execução do movimento. Cabe ao profissional que deve ter um embasamento em biomecânica, em cinesiologia, instruir e aplicar a melhor execução e a melhor técnica para aquele movimento. Além disso, os treinos, então, devem ser periodizados, obviamente, programados, mas devemos sempre levar em consideração o momento atual de cada pessoa. Por exemplo, a Maria tem um treino ali programado para o dia 17 de força máxima, ela vai achar a carga máxima dela, o recorde pessoal, e depois ela tem uma parte de HIIT também, de um treinamento intervalado de alta intensidade. Mas a Maria teve diversos problemas no trabalho, foi um dia muito estressante. À noite ela não conseguiu dormir porque a filha estava doente. Faz sentido realizar esse treinamento? Não, se eu sei que ela tá com estresse super alto, que ela tá com o sono super perturbado e interrompido, por que que eu vou gerar mais estresse nela? Por que que eu vou colocar o corpo dela num esforço máximo se ela não tá com uma condição favorável para desempenhar de maneira máxima, né? Então, a melhor conduta seria aplicar um treino adaptativo, aplicar um treino dentro do que ela já está habituada e que não vai gerar esse estresse excessivo. Falando em alguém que busca estética, falando em alguém que busca algum objetivo de lazer, que não é performance, que não é atleta e não é trabalho relacionado ao resultado desse treino, não faz sentido algum. Não que o atleta vai fazer todo sentido, mas isso é outro questionamento. Não faz sentido nenhum para essa pessoa aplicar isso. A gente adapta, joga esse treino para a próxima semana, faz uma preparação para ele de novo, sem problema algum. Mas a gente tem que levar em consideração o contexto dela. Ou daqui a pouco ela treina à noite e ela não conseguiu comer o dia inteiro por algum motivo.
também não vale a pena fazer isso, né? Então, tudo isso é muito importante ser levado em consideração também para reduzir esse risco potencial de lesões. Bom, falando na prevenção, né, propriamente dita das lesões com treinamento. Por que fazer isso? Bom, a gente consegue observar, com base na literatura científica, que em todas as faixas etárias temos uma prevalência considerável de lesões. Então, até mesmo em crianças em idade escolar, 20% delas faltam à escola pelo menos um dia devido a alguma lesão. Então, né, imagina, em crianças, quando que a gente vê um treinamento de prevenção de lesões para crianças? É raro, né? É pouco compartilhado, é pouco aplicado. Bom, já em jovens, 1 em cada 3 procuram um atendimento médico por ano para resolver alguma lesão musculoesquelética. Tá, complicado. Adultos, 1 a cada 3 adultos que trabalham perdem pelo menos um dia por ano devido a alguma lesão também. E aí a gente pensa, é mais fácil a gente atuar na prevenção de uma lesão ou na recuperação de alguma lesão? Na prevenção, né? É mais fácil ou menos, tem menos consequências a gente pensar numa pessoa que curou, né? Alguma predisposição que poderia levar a uma lesão, ou uma pessoa que teve que passar por uma lesão, por todas as consequências negativas após e aí depois se recuperar. Vale muito mais a pena tratar o prévio, né? Tratar na prevenção de lesões. Bom, essas taxas destacam, então, a necessidade de intervenções de prevenções de lesões baseadas em evidências científicas de alta qualidade para reduzir o risco de lesões ao longo da vida. E é isso que a gente vai ver aqui hoje. É um compilado da literatura sobre as melhores evidências, as mais benéficas e as mais significativas na prevenção de lesões. E como temos pouco tempo para isso, em 45 minutos, é impossível, né, falar sobre todas as lesões. Eu vou ensinar vocês a como aplicar cada intervenção, como identificar os pontos-chave e, a partir disso, aplicar em cada pessoa. Por muito tempo. Não faz sentido para nós pensar que a pessoa vai se movimentar por 10 anos e vai sofrer uma lesão. Se a gente pode evitar essa lesão, a gente vai fazer isso, certo? Então, aqueles indivíduos que já sofreram alguma lesão permanecem sempre com um alto risco recorrente. E também essas consequências negativas significativas da lesão surgem. Então, é muito interessante que a gente ache maneiras muito eficientes de trabalhar na prevenção dessas lesões. Tá. E qual a melhor abordagem para a prevenção dessas lesões esportivas? Bom, esse modelo é base, tá? E dá o direcionamento para todas as condutas que a gente vai aplicar. Ele foi feito há mais de 25 anos para a prevenção de lesões, é efetivo, é padrão ouro e tem sido feito como base para o desenvolvimento e avaliação dos programas de prevenção de lesões, tá? Nós devemos nos basear, então, em 4 pontos. Primeiro, a gente vai ver qual a incidência e gravidade daquela lesão naquela população. Ou ainda, a gente vai receber o aluno, vai receber o paciente e vai identificar nessa população qual a maior incidência de lesão para trabalhar sobre isso. Bom, atletas, né? Ou pessoas que pratiquem algum esporte, mesmo que não seja de maneira profissional e seja somente recreativa. A gente vai analisar em adultos que jogam futsal qual a maior incidência de lesões. A gente vai analisar em mulheres que praticam CrossFit qual a maior incidência de lesões. Aí identificamos a maior incidência para aquela população, né? Para aquela pessoa.
Nós vamos entender a etimologia da lesão, os mecanismos dela, como ela acontece, tá? Por exemplo, a gente vai lá num homem que joga futebol, identificou que é maior lesão nos membros inferiores, identificou que é no ligamento cruzado anterior. Tá, a gente precisa entender como acontece. Se é por movimento repetitivo, se é por carga excessiva, se é por mudança de direção muito rápida, estresse causado por impacto, o que que acontece nessa população? Achando essa causa, a gente faz o tratamento preventivo sobre os achados anteriores. Ficou difícil? Já vou explicar e dar exemplos sobre, tá? Depois desses 3 passos, a gente vai avaliar os nossos resultados, aplicar testes avaliativos. Já está efetivo? A gente já reduziu em 50% o risco daquela pessoa desenvolver aquela lesão. Legal, né? A gente vai parar por aí? Não, a gente vai seguir aplicando para ser cada vez mais efetivo, sempre progredindo a intervenção que a gente fizer para conseguir cada vez resultados melhores, tá? Bom, além de tudo isso, além de entender esses 3 pontos e aplicá-los, precisamos pensar em qual a melhor alternativa para que aquela pessoa mantenha uma aderência no que a gente quer. Então, por exemplo, pensando num treinamento de prevenção de lesões para um homem adulto que joga futsal, futebol de maneira recreativa. Ele tem um jogo de futebol na semana com os amigos e ele faz um treinamento de musculação para hipertrofia. Mas cabe ao profissional de educação física entender e diagnosticar é, e garantir a segurança desse aluno, certo? Bom, se eu disser para ele, tu precisas de 45 minutos na semana aqui comigo para te prevenir da lesão do futsal, senão tu tem 50% de chance de ter uma lesão. Ele vai dizer, ah, não, não quero, não ligo, não me importo, ele vai faltar. Então, a gente tem que buscar uma solução. O que que a gente pode utilizar? Sessão inicial do treinamento, 15 minutos voltado para isso. Acrescentar esses exercícios que vão ajudar dentro da proposta principal, do objetivo principal dele. Mas aí a gente fala isso nos próximos. Bom, além da aderência, além de diagnosticar esses passos para criar a intervenção, o que que a gente tem que prestar muita atenção? As estratégias do treinamento e da periodização. Por que a periodização? Nós devemos utilizar uma sobrecarga progressiva. Nós devemos pensar que queremos o desenvolvimento deste aluno de maneira integral e que para isso nós precisamos de uma estratégia. E aí vai entrar os princípios do treinamento esportivo e da periodização. De acordo com o objetivo, com a individualidade que a gente for utilizar para aquele atleta, nós precisamos ter o treinamento dele periodizado, com uma progressão de carga ou uma progressão de volume. Próximo item, modificações no volume e intensidade. Não é interessante para ninguém, nem atletas de elite treinam sempre com volume e intensidade lá em cima, tá? Ninguém sustenta isso por muito tempo. Claro, a gente leva em consideração que um volume elevado de treino e uma intensidade elevada de treino, para mim, podem não ser para ti, tá? Então, se para mim, supondo que correr 5 quilômetros seja muito difícil, é muito desgastante, e para ti não seja, para mim, correr 5 quilômetros 3 vezes na semana pode ser um absurdo. E para ti pode ser super tranquilo. Então, a gente tem que entender que esse volume e essa intensidade são relativas para cada pessoa, e a gente tem que saber, de acordo com cada fase do treinamento, jogou um volume para um pouco mais alto e intensidade para um pouco mais baixa. Nessa fase do meio a gente está oscilando entre volume e intensidade aqui no meio, ou daqui a pouco a gente está com a intensidade lá em cima e o volume lá embaixo. Então, depende da fase que a gente estiver, a gente sempre tem que prestar atenção e ir periodizando e organizando tudo isso, certo? Bom, além disso, mesmo que para mim correr 5 quilômetros na maior velocidade possível seja muito fácil, eu não vou sair fazendo isso sem ter uma preparação prévia.
Então, eu preciso de um aquecimento específico, eu preciso preparar minha articulação, eu preciso preparar minha musculatura, eu preciso passar por esse estímulo numa intensidade talvez bem mais baixa, para aí sim estar apta para aplicar esse estímulo intenso, certo? Então, isso sempre deve ser feito, é muito importante. Não só na prevenção de lesões, a gente pode pensar até que um aquecimento bem estruturado também vai garantir uma maior performance. Então, inegável a importância do aquecimento. Além disso, outro ponto importantíssimo é a recuperação e o descanso, certo? Porque sabemos que é na recuperação e no descanso que a nossa musculatura supercompensa, que a gente se recupera do estímulo que foi feito e se torna um pouco mais apto para o próximo estímulo, não é mesmo? Então, nós precisamos desse descanso estabelecido, nós precisamos de uma boa qualidade de sono. Dependendo do estímulo, pode ser que leve 24, pode ser que leve 36, 72 horas para uma recuperação completa. Então, tudo isso deve ser levado em consideração antes da aplicação do próximo estímulo. Bom, em relação às estratégias de treinamento, podemos encontrar estratégias que utilizam somente força, estratégias que utilizam somente resistência, seja aeróbico, anaeróbico, estratégias que utilizam predominantemente, né? Ou propriocepção, ou agilidade, ou técnica, mas nós também podemos utilizar intervenções multivariadas. Então, fatores de risco intrínseco, por exemplo, modificáveis com intervenções de exercícios neuromusculares, podemos acrescentar exercícios de força, de resistência, de equilíbrio, e aí a gente vai falando agora um pouco sobre cada um deles. Bom, vamos exemplificar a identificação de lesões e depois a utilização de cada intervenção. Tá. Chegamos com um aluno que é atleta. Bom, sabemos que é alto nível, alto volume de treino, né? Alto rendimento. Ele pode ser um atleta de arremesso, de tênis ou handebol. Fomos pesquisar a incidência de lesões nessas modalidades, para essa faixa etária. Encontramos que a mais alta incidência é de lesões no ombro. Bom, sabemos que são modalidades de movimentos repetitivos, de rápida direção, de rotações internas, rotações externas, que precisamos de muita mobilidade. O que que precisamos utilizar? Uma intervenção multivariada, certo? Então, precisamos aumentar essa rotação interna, glenomeral, rotação externa, a força muscular escapular do manguito, melhorar toda a cadeia cinética do movimento, a qualidade técnica e também, obviamente, mobilidade para execução dos movimentos, né? Ombro, torácico. Bom, com essa intervenção multivariada, encontramos uma redução de 28% na incidência de lesões destes atletas de elite. Para atletas de elite, esse é um número muito significativo. Então, é uma boa maneira de intervenção. E aí a gente consegue perceber facilmente aquele ABC. Identificamos a incidência, identificamos qual a lesão, como acontece, e então o que podemos fazer para aplicar a intervenção e prevenir essa lesão. Depois avaliamos. Foi efetivo? Show. Começa de novo, vai intervindo de novo. Exemplo 2, tá? Um atleta de alguma modalidade esportiva com contato ou impacto de membros inferiores. Nessa população, é mais comum a incidência de lesões nos membros inferiores, principalmente nos joelhos e com maior prevalência no ligamento cruzado anterior. Tá. Que a gente pode fazer agora? A gente vai entender como essa lesão ocorre e qual a conduta a seguir depois dela. Encontramos que é interessante realizar um equilíbrio das musculaturas do quadríceps e dos isquiotibiais, agonista e antagonista, adutor e abdutor, glúteo e core, garantindo estabilidade, gastrocnêmio e utilizando, então, já foi citado ali anteriormente, né? Reforço, equilíbrio. Aí também citamos treinamento proprioceptivo e treinamento de potência. Bom, aqui também foi aplicado um treinamento multi-intervencional.
essas evidências são moderadas, tá? Tiveram efeitos significativos na redução de lesão. Então, com esse treinamento proprioceptivo, com treinamento com equilíbrio, pliométrico, agilidade e essa enorme importância do fortalecimento muscular. Bom, exemplo de conduta, exemplo de exercício. Se analisarmos, tá, o equilíbrio muscular, podemos encontrar em muitas pessoas um desequilíbrio em relação à musculatura do quadríceps quadriceps-tibial. Então, a parte da frente da coxa com a parte posterior da coxa. É muito comum o quadríceps ser bem mais forte. E o que que isso pode gerar? Uma lesão, né? O que devemos fazer? É equilibrar essa musculatura. Bom, analisando especificamente é, essas lesões de membros inferiores, com a predominância, encontramos uma eficácia de 49 a 65% na redução das lesões dos isquiotibiais e jogadores, tá? Isso foi uma meta-análise feita em 2019 com mais de 8.500 pessoas. Então, é uma evidência muito forte que devemos utilizar esse exercício nos nossos programas de treinamento para melhorar este caso específico, tá? Bom, esse exercício trabalha então aqui os eretores de espinha, ele ativa a musculatura do core, lombar, oblíquo, externo de abdômen, ele ativa glúteo máximo, isquiotibiais, abdutores, trabalha até mesmo adutores. Então, é um exercício muito efetivo, tá? Ele trabalha junto a melhoria neuromuscular, o equilíbrio, o core tem que permanecer ativo, a propriocepção tem que se manter estável, todo o corpo sobre dois apoios, com o peso e a gravidade puxando para baixo, é bem difícil de ser feito. Inclusive, é bom que faça com auxílio de outra pessoa. Trabalha o reforço muscular e um aumento muito grande na força excêntrica de isquiotibiais. É um exercício que pode ser feito em academias de musculação, de treinamento funcional, em ginásios esportivos, em casa. É muito eficiente e fácil de ser feito, porque tu só precisa prender os pés ali em algum local e inclinar o tronco para frente, garantindo a ativação do core também para proteção da lombar. Então, pensando também numa postura e numa boa execução. Ainda nas estratégias de treinamento, né? Nós já estamos analisando e parece que o treinamento multi-intervencional é mais efetivo. Bom, mas também temos evidências que confirmam a eficácia de somente um treino de equilíbrio de postura, por exemplo, tá? No próprio receptivo. Bom, o equilíbrio e a postura são os pontos-chave para realizar com segurança todos os movimentos ou as tarefas motoras que envolvam o deslocamento dos segmentos corporais. Então, é manter o centro de gravidade do corpo sempre estabilizado, independente da base de suporte. Então, isso pode ser feito sobre os dois pés no chão parado, de olhos fechados, sobre superfícies instáveis, sobre apoios distintos, apoios unipodal, ou ainda somente um pé e uma mão, tudo isso a gente pode utilizar para ir trabalhando essa manutenção do equilíbrio. Bom, como melhorar ele? Pode ser feito com auxílios de feedback rápidos ou contínuos, com auxílios de feedback visuais ou de áudio, feedbacks somatosensoriais, para execução subsequente de ações neuromusculares coordenadas. Então, por exemplo, aquele aluno que está com uma técnica errada, podemos tentar o feedback de áudio, informando que está errado, feedback verbal. Não deu certo ainda, a gente pode entrar com feedback visual, mostrar um vídeo, e aí já garantimos um padrão de movimento bem melhor. Pode ser um agachamento com uma execução errada, com valgo, a gente corrige, colocando o joelho para fora, informando que o joelho deve ir para fora, mostrando por vídeo que o joelho deve ir para fora. Isso já garante um padrão de movimento bem melhor, uma segurança maior no treinamento, tá? Então, ali também referente ao joelho, a gente consegue observar na literatura uma redução do risco de lesão com treinamento de controle neuromuscular e uso de instruções com feedback verbal ou de vídeo. Bom, também referente a equilíbrio postural ou ainda equilíbrio da musculatura.
Por que que eu trago os dois juntos, tá? Porque se pensarmos em uma força muito grande de dorsal e muito pequena de peitoral, ou ainda muito grande de peitoral e muito pequena de dorsal, onde ocorre um encurtamento no peitoral, nós percebemos uma postura assim, já uma execução para realização de diversos exercícios com uma boa postura. Isso tudo vai gerando sobrecargas em regiões indevidas, cervical, lombar. Não é interessante. Outro desequilíbrio que eu já tinha citado anteriormente, como consta aqui na imagem, na musculatura extensora e flexora de pernas, então quadríceps e isquiotibiais, isso pode gerar lesões graves no joelho, rupturas na musculatura, quadril, então tudo isso vai gerando uma sobrecarga que não é agradável. A gente tem que analisar e manter essas musculaturas sempre equilibradas, certo? Tanto em força quanto em flexibilidade. É muito importante, tá? Exemplos, então, de exercícios de propriocepção e equilíbrio, né? Esse treinamento de estabilidade do núcleo inclui as pontes frontais, laterais, pontes traseiras, exercícios em quatro apoios ou exercícios com auxílio de superfícies instáveis, tá? É, Essas estabilizações podem ocorrerem com ou sem auxílio externo, tá? Então, por exemplo, meu aluno pode estar realizando um agachamento numa superfície instável, eu posso causar alguma perturbação na superfície para tornar o movimento mais difícil e ele utilizar mais ferramentas do corpo para permanecer, então, nesse centro de gravidade, reforçando, assim, mais ligamentos, articulações, tornando a musculatura também mais eficaz nesse trabalho. Bom, como eu já falei, né, temos evidências positivas para o treinamento isolado, mesmo se for treinamento sensório-motor, se for somente equilíbrio ou propriocepção, se for somente treinamento neuromuscular, né? E aqui entramos de novo em exercícios somente do core, né? Então temos pranchas, frontais, laterais, abdominais específicos, que também são muito importantes, já que garantem a estabilidade do centro do nosso corpo. E nós sabemos que a nossa força sai do centro para as extremidades, então são muito importantes. Bom, então, somente para percepção, a força de core gera benefício na redução de lesões, sim, porém, a literatura mostra que o mais eficaz é a combinação dessas modalidades na redução das lesões. Essas multi-intervenções, além de mais efetivas, são também mais atrativas. E voltamos lá na aderência que falamos no início, lembram? Então, utilizamos diversas ferramentas, diversas propostas, tornamos o treino mais dinâmico, mais motivacional e também conseguimos mais benefícios. É muito importante utilizar, então, esse treinamento neuromuscular, mais proprioceptivo, equilíbrio, força, parte pliométrica, levando em consideração sempre a especificidade do esporte. Bom, aqui eu trouxe para vocês um exemplo que é utilizado em modalidades esportivas coletivas, por exemplo, tá? Temos diversas estratégias que podem ser utilizadas, mas eu quero que vocês observem alguns pontos. Todos os exercícios constam com nível 1, nível 2. Já temos aqui uma observação de progressão dentro dessa estrutura de treinamento, tá? Garantindo um dos pontos que falamos antes. Bom, temos também aqui um estímulo aeróbico, tá? Onde mostramos uma corrida, uma alternância entre correr de frente e de costa, mudança de direção, outro padrão neuromuscular ativado, coordenação, técnico. Temos aqui uma corrida lateral, postural, né? Mudança de direção com zigue-zague. Depois temos também velocidade progressiva. Tudo isso trabalhando técnica específica dos movimentos, né? Progressão dentro da sessão de treinamento. Próxima parte que eles trazem, né? Agilidade. Bom, saltos em uma perna só, já trabalhando pliometria. Saltos laterais, trabalhando pliometria e propriocepção, equilíbrio, postura. Agachamentos com salto, então pliometria, reforço muscular, propriocepção também. Saltos em uma perna só, de um lado para o outro, mesma coisa, trabalhando tudo isso. Força propriamente dita, eles entram de novo, ó, com novas estratégias de prevenção.
pranchas, trabalhando reforço de core do núcleo do corpo. Nível 1, nível 2, tirando um pé, trabalhando equilíbrio dentro dessa prancha. Temos a prancha lateral, a prancha com o braço para cima. Temos ali na parte de força, ó, a flexão nórdica, também com a progressão de volume. Temos passadas andando, com rotação de tronco, trabalhando mobilidade junto, trabalhando coordenação, passadas laterais. Então, tudo isso a gente consta a progressão, consta a variação dos exercícios, consta com a periodização do treinamento na prevenção e com todos os pontos que eu trouxe para vocês antes, certo? Temos ali agachamentos laterais, unilaterais, temos agachamentos com a bola, com dupla tarefa, então também melhorando a coordenação. Temos mais propriocepção. Então, aqui tá um exemplo de uma estrutura para um grupo de acordo, possivelmente com a quantidade de exercícios que tem aqui para membros inferiores, né? Para um grupo de futebol, tá? Claro que isso foi tirado de um artigo, dizia ali toda a estrutura, mas caso eu não tivesse lido o artigo, também a gente conseguiria observar que essa divisão de treinamento seria para este grupo. Bom, volume. Foi observado que 45 minutos já apresentam benefícios em uma sessão na semana, por 8 semanas, ou ainda, se a gente quiser dividir isso por 20 e poucos minutos em 2 sessões na semana, a gente pode. Se quiser dividir 15 minutos em 3 sessões para tornar ainda mais dinâmico para o aluno, também a gente pode. E o restante da sessão inteira a gente trabalha com o objetivo específico do aluno, seja hipertrofia, seja emagrecimento. Certo. Bom, curiosidades. Alguns artigos dizem que os alongamentos parecem não prevenir o risco de lesão. Bom, alongamento isolado, né? É muito importante que a gente tenha as musculaturas equilibradas, nenhuma musculatura é encurtada ou outra alongada demais, mas que a gente trabalhe toda a parte proprioceptiva, de reforço, e que o alongamento venha como um anexo, tá? Um extra. Ele pode ser utilizado para melhorar a recuperação muscular e também exercícios de mobilidade prévios ao treinamento melhoram a execução dos movimentos. E melhora a amplitude de movimento, melhora a ativação neuromuscular, sendo assim utilizados como um ótimo aquecimento para iniciar as sessões de treinamento. Resumindo, não está claro na literatura ainda qual a melhor opção, qual o padrão ouro para redução de lesão, já que diversos fatores influenciam cada metodologia, para cada grupo, para cada pessoa. O que está claro e consolidado é aquele passo a passo que eu trouxe lá antes. Um esquema analisando a incidência, analisando o tratamento, tá? E também a aplicação de cada um desses pontos garantem essa redução de até 50%. Bom, essas intervenções múltiplas apresentam, então, as maiores taxas na prevenção de lesões e são eficazes tanto nas lesões agudas quanto as por uso excessivo, tá? Com esses programas bem estruturados e periodizados, nós conseguimos esses resultados. Bom, sabemos que o exercício é recomendado para todas as pessoas, até aquelas com risco de fraturas osteoporóticas, desde que estruturados e feitos individualizados, de acordo com as condições daquela pessoa. Sabemos também que o treinamento resistido progressivo melhora o funcionamento físico, qualidade de vida e reduz a dor. Então, é papel de cada profissional de educação física levar em consideração todos os pontos citados aqui nesse trabalho, todas as individualidades de cada aluno, para definir a melhor estrutura, a melhor sessão de treinamento e a melhor intervenção, melhor conduta para aquela etapa daquele indivíduo, certo? Muito obrigada pela atenção até aqui. Espero que tenham gostado, que tenha sido benéfico para vocês. Como eu falei antes, estou à disposição caso queiram compartilhar ou conversar sobre alguma coisa relacionada a essas temáticas, tá bom? Obrigada, até a próxima.